Fala, paramétricos, tudo bom? No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como que a gente conseguiu fazer a simulação de crescimento e como é que a gente pegou ela e imprimiu em 3D. É isso mesmo, olha só como é que ficou a impressãozinha 3D. E hoje eu quero mostrar para vocês não só aqui o modelo, eu também quero mostrar como é que é o processo, da gente pegar um objeto 3D e imprimir numa impressora 3D, ok? Porque eu sei que tem muita gente que não conhece, não sabe, E como que agora a gente tem a nossa impressorinha 3D, que ela tá aqui atrás, quero compartilhar um pouco para vocês, beleza? Então olha só, se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Deixa um like também se vocês gostam dos nossos vídeos, porque é muito importante pra gente, pra saber que vocês estão curtindo e também nos ajuda a crescer aqui no YouTube, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão que vocês tiverem aqui nesse assunto de impressão 3D que a gente ainda não domina, tá? A gente tá aos poucos aí aprendendo, podem comentar, a gente responde todo mundo, beleza? E também fora que o nosso YouTube a gente tem muito conteúdo no nosso Instagram, oficina.paramétrico, tá? Então segue lá que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Então é isso, vamos começar o vídeo. Bom, antes de eu mostrar ali no Rhino no Grasshopper, eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha só, então esse aqui foi o modelo, ok? Isso aqui a gente fez na nossa live, tá? De simulação de crescimento, ok? E agora ele tá aqui impresso. Ficou bem bom, tá? Vai passar uns takes aí no vídeo da impressão, agora não dá pra ver muitos detalhes. Mas assim, ó, ficou bem bom, ok? Ficou bem assim, digamos, aceitável a impressão, ok? Pra quem fez acho que a segunda impressão que a gente fez foi isso aqui, tá? E, cara, ficou muito legal, é muito legal, assim, ele demorou, se eu não me engano, foram 16 horas, não, foram 15 horas, desculpa, foi tipo 14 horas e 58 minutos, uma coisa assim, ok? E, muito legal, muito show de bola, tô muito orgulhoso disso aqui, tá? De novo, vai passar uns takes, vocês dão uma olhadinha, tá? E o que eu posso dizer é que, é um hobby muito... Tem que ter muita paciência, porque tu vai fazer qualquer coisinha e é 16 horas, 24 horas de impressão, tá? Mas vale a pena, no final vale a pena, ficou bem legal o resultado, de verdade. E aí vocês devem estar perguntando, mas Léo, o que é isso aqui? Não sei. Pode ser qualquer coisa, usa a tua imaginação. Isso aqui pode ser um negócio de vela, isso aqui pode ser talvez uma lâmpada pra ficar assim, tipo assim, não sei. Já os guris já deram sugestão que isso aqui pode ser talvez um negócio pra botar long neck, cerveja, sabe que tu pega a cerveja e põe aqui assim, ó. Pode ser também. Pode ser um lugar pra colocar aqui, colocar caneta, essas coisas, enfim, tanto faz, sabe? Não precisa nem sempre precisa ter um objetivo, só é legal e a gente quis imprimir, ok? Então, agora, vamos ali então pro Rhino e pro Grasshopper, eu quero mostrar para vocês como que é todo esse processo, tá? Já adiantando que não vai ser muito uma aula, quem estava na live de crescimento já tem essa definição, já sabe fazer ela, eu não vou explicar a definição, ok? É só para vocês verem como é que a gente pega, exporta, depois leva lá no programa para a gente conseguir imprimir 3D, ok? Fechou, olha só, temos aqui então a nossa definição lá na live, ok? E para vocês que não estavam presentes, vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Eu vou vir aqui. Eu coloco o simulador do Kangulu, o solver, tá? E ele me transforma aquelas linhas, ok? Nesta forma aqui, beleza? De novo, só para vocês não perderem, tá? Deixa eu dar um reset. Vamos lá, ó. Ele vem, as coisas se mexem e ele cria aquela forma, ok? Bem tranquilo, bem de boa, foi uma live muito legal, tá? De desenvolver isso aqui foi muito legal, muito interessante, tá? Mas é o seguinte, o que a gente fez para conseguir, imprimir em 3D. Antes de tudo, a gente veio aqui, a gente rodou a simulação, ok? Rodamos aqui, a gente tinha agora essa nossa forma, essa geometria, ok? Aquelas linhas, que a gente tinha ali, ok? A gente usou o Dendro para pegar a curva e transformar em um volume. Eu já falei do Dendro aqui no canal, ele é muito bom, ele é ótimo, recomendo muito, ok? E agora a gente tem essas formas aqui, isso aqui é um mesh, tá? Então ele pegou aquelas nossas curvas e criou como se fosse um pipe, assim, um tubo, tá? E o legal é que eles se juntam, tá? Eles acabam se juntando, assim, quando eles estão próximos. E aí a gente consegue esse efeito aqui, tá? Que eles vão meio que subindo, crescendo e se juntando aqui essas linhas. Show? E aí o seguinte, na primeira impressão, tá? Deixa eu dar um bake aqui, tá? Na primeira impressão, quando a gente tentou, teve um problema que como isso aqui, ó, como essa partezinha ali da impressão, tá? É muito fina,
para ficar ali na impressão 3D, ele acabava caindo. Então o que eu fiz, tá? Eu peguei essa forma e eu adicionei como se fosse uma base embaixo, ok? Eu peguei a mesma curva que a gente tinha usado lá, eu dei um pequeno scale nela, tá? E criei aqui um sólido, ok? Um sólido, para dar aquela sustentação naquela forma, tá? Aí eu transformei em um mesh, porque a gente está trabalhando no Dendro como mesh, ok? Então agora isso aqui, ele se transformou no mesh. Aí eu utilizei um componente chamado Mesh to Volume, tá? Que ele pega o mesh e transforma em um volume do Dendro. Por quê? Porque o Dendro, a maneira de como ele interpreta geometria é própria dele, ok? E aí eu peguei esse mesh e depois eu só uni, como se fosse um Solid Union, tá? E aí a gente tinha esta forma aqui no final, ok? Que aí não só continha aquelas nossas curvas, mas também continha agora essa base, certo? Que é essa base que a gente consegue ver aqui embaixo. Antes isso aqui era vazado, era tipo assim, ó, vazado. Agora tem essa base aqui para a gente conseguir deixar ele fixo na impressão 3D. Beleza? Aí aqui eu só dei uma suavizada na forma mesmo, ok? Porque ela estava um pouco serrilhada demais aqui, ó, muito serrilhada. Aí eu dei uma suavizada nela, tá? Aí eu peguei esse volume do Dendro, porque de novo, o Dendro ele tem a maneira dele de interpretar a geometria. E transformei em um mesh, tá? Aí sim, agora o Grasshopper e o Rhino conseguem entender essa geometria como um mesh, tá? Só que às vezes acontece que esse mesh ele é inválido por N motivos, ele não é uma geometria válida para o Rhino e para o Grasshopper, tá? Aí eu só dei um rebuild, tá? Reconstruir aquele nosso mesh, ok? É isso aí, o componente, esse rebuild mesh, ele é o componente do Pufferfish. Depois eu só usei esse Loop Subdivision para ele colocar mais fácil, tá? Para ele dar uma suavizada ainda maior. Então como vocês podem ver, ó, a gente tem esses polígonos aqui. Aí eu usei o Loop Subdivision para ele, né, subdividir mais aquelas formas, a gente consegue ter mais polígonos e mais definição. Consequentemente vai ser um arquivo mais pesado, tá? E aí no final a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu colocar o preview para vocês. Colocar um swatch, mais ou menos na cor ali que a gente tem, que é uma coisa assim, talvez, ok? E era no final, esse aqui é o nosso resultado, ok? Só para vocês compararem, ó, é isso aqui que a gente tem, certo? Ó, bem aqui onde tem esse furo, vocês estão vendo o que aconteceu? É onde eu estou apontando aqui na câmera também o furo, tá? Então essa é a geometria aqui que a gente acabava tendo, certo? E aí tá, beleza, a gente tem aqui no Grasshopper, agora como é que funciona, tá? Na impressão 3D, a gente não pega a geometria que está ali, por exemplo, um 3DM aqui do Rhino ou um SketchUp e coloca no arquivo, tá? Não funciona assim. A gente tem que extrair, tá, essa geometria num formato chamado STL. Aí quando a gente exporta em STL, os programas lá que a gente vai usar depois para transformar aquela geometria em um arquivo que a impressora consegue ler e imprimir, tá? Eles só leem em STL. Eu acho que é majoritariamente STL, tá? Acho que pode ter algum outro tipo de arquivo que eles conseguem ler. Então, vamos fazer isso. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse passo. Primeiro, eu peguei aqui, tá? No meu Grasshopper, peguei aqui, ó, Loop Subdivision e dei um bake. Ok? Aí eu tirei ele do Grasshopper e trouxe para o Rhino, tá? E olha só, eu tenho aqui essa minha geometria, certo? Show de bola. E aí o que eu fiz? Como é que a gente exporta em STL? É muito simples, ó. Eu vou digitar o comando export, eu vou selecionar o meu objeto que eu quero exportar, no caso esse aqui. E aí, deixa eu pegar aqui, ó, onde eu tinha colocado, eu tenho aqui o arquivo que eu abri para vocês, que é esse aqui do Rhino, tá? E aí eu coloco, por exemplo, geometria live. E aí, para eu exportar em STL, é muito simples. É só eu vir aqui, ó, embaixo e escolher o formato do arquivo. Aí, nesse caso, eu vou colocar, ó, STL, Stereolithograph. É isso aí, esse é o nome dele, ok? Põe STL. Já tenho ali um arquivo, então eu não vou exportar de novo, mas aí é só vir aqui e colocar em salvar. Beleza? O Rhino ele já tem esse formato, tá? Porque, obviamente, ele é o melhor software que existe. Então, né, ele já consegue exportar isso de primeira. De primeira, não tem que fazer conversão, nem coisa do tipo, ok? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Só para vocês verem que, na verdade, essa geometria que a gente tem. Essa aqui é a mesma geometria que a gente usou aqui para imprimir, tá? Aquela outra ali eu mostrei só na definição. Essa aqui é a que a gente utilizou, essa que está no Rhino. E aí o seguinte, uma coisa que eu sei que não é correta, tá? Mas como a gente aqui não está muito ainda
como é que é, comprometido com a realidade ou com algumas coisas que regem o nosso mundo, eu meio que, assim, ó, não me importei muito com medidas, tá? Eu tô trabalhando aqui em metros, para vocês terem a noção, tá? E só para vocês terem uma noção aqui da escala, essa geometria, ela tem 67 metros, ok? Obviamente não tem como imprimir isso, tá, gente? Obviamente. Mas tudo bem, quando a gente coloca ele lá no arquivo, a gente consegue depois fazer algumas alterações na forma, como por exemplo, dar um scale, mover ela, sei lá, achatar ela, tem umas coisas que eu vou mostrar pra vocês depois, ok? Então isso aqui eu só peguei e exportei, tudo certo, tudo ok, tá? Já é o suficiente, porque depois eu mudei lá. E feito isso, aqui a parte do Rhino do Grasshopper já fechou. Vamos agora passar então para o próximo programa, tá? Que consegue transformar aquele STL em código que a impressora consegue imprimir. Ok, agora que a gente exportou ali o arquivo STL, tá? A gente, como eu falei, tem que transformar esse arquivo em uma linguagem, em um código que a impressora consegue ler e imprimir. E a gente vai usar um software, tá? Chamado Ultimaker Cura. Esse Ultimaker Cura, tá? Ele consegue fazer essa tradução. Eu escolhi esse aqui, tá? E nós escolhemos aqui esse software, tá? Porque pelo que a gente está vendo, pelo que a galera lá do grupo do Parametricamente falou, ele é o mais utilizado, ele é o mais fácil para a galera que está começando mesmo, e ele consegue ler e entender vários tipos de impressoras, principalmente a Ender 3 Pro, que é o que a gente tem aqui no escritório, tá? Então a gente baixou esse software aqui. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que ele faz? Como que ele consegue traduzir essa geometria, tá, que a gente acabou de exportar ali do Rhino, em código que a impressora consegue ler e aí consequentemente imprimir, tá? Esse software aqui, ele consegue fazer a tradução, né, da seguinte maneira: ele pega aquela geometria e, como vocês devem saber, a impressão 3D, a gente tem ali o nozzle, tá? Aquele bocalzinho que ele vem passando e vem despejando ali o plástico e vai fazendo a forma, tá? E todo aquele trajeto que a impressora faz, tá? São coordenadas, ok? E esse software aqui, ele pega então essa geometria e transforma nessas coordenadas, que dá ali todas as ordens, tá? Para a impressora ir lá e despejar todo o material. E ele transforma aquela geometria no que a gente chama de G-Code, tá? Que é o código que consegue fazer todo esse esquema e dizer tudo que a impressora tem que fazer e o que não tem que fazer, ok? E esse software, ele faz exatamente isso e eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho ele aqui baixado, tá? Ele é de graça também, se eu não me engano ele é código aberto, então tu pode baixar de boa, fazer o que tu quiser, muda o que tu quiser, tá? Não tem nenhum problema. E sinceramente nada mais oficina do que um software nesse naipe, tá? Então, e ele é bem simples também, bem tranquilo, ele também é bem intuitivo. Deixa eu mostrar para vocês. Abri ele aqui, ok? E esse aqui é o software. Ele já tem aqui essa, digamos assim, prévia, tá? Do que é a área de impressão ali na nossa impressora, ok? Ele já está configurado para ser a impressora que a gente usa, que é a Creality Ender 3 Pro, ok? Então as coisas ali que estão configuradas, como por exemplo o tamanho aqui da impressão, né? A zona de impressão dela já está tudo certo, tudo ok, beleza? Tu literalmente agora tem que pegar aquele modelo, tá? Aquele STL e jogar aqui no programa. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui, ok? Crescimento, deixa eu pegar, cadê? Esse aqui, ó, crescimento live, ok? Esse aqui, ó, STL, eu vou pegar e vou arrastar aqui para o programa. E agora ele está lendo, está carregando, e aí olha só, apareceu aqui a geometria, ok? Show de bola, bem massa, tá? E aí o seguinte, essa geometria que está aqui, do mesmo jeito que eu joguei, ele imprimiu nesse tamanho aqui, ó. Foi, acho que é a primeira impressão que a gente fez dessa geometria aqui. Bem pequena, ok? Cabe aqui na palma da minha mão, bem de boa, tá? Então ele tá desse tamanho. Então foi a primeira que a gente fez e, pô, deu muito certo também, muito legal, tá? E a gente pensou, bom, vou imprimir maior agora, tá? E é o seguinte, como que eu fiz para imprimir maior? Ok? Aqui no Cura ele tem algumas opções, tá? De como a gente consegue modificar essa geometria, tá? Como por exemplo, a gente pode mover, a gente pode fazer escala, a gente pode dar um mirror, tá? Esses, digamos assim, operações bem básicas que tem em modeladores 3D, como no Rhino, ele também tem aqui no Cura, pra gente fazer esses pequenos ajustes aqui dentro. Então o que eu fiz, tá? Bom, vamos aumentar então esse tamanho. Eu selecionei aqui a geometria,
tá? Como vocês podem ver, até o Gumball aqui é bem parecido com o do Rhino, tá? E aqui na esquerda ele tem as opções, ó. Ele tem como, por exemplo, mover, ele tem scale, ele tem rotação, ele tem um mirror, tá? Ele tem esse aqui que eu não sei o que é, e também tem esse outro aqui que a gente consegue dizer onde é que tem suporte ou não. Não vem ao caso agora. O que eu fiz? Eu peguei aqui o scale, beleza? E a gente pode dar uma escala. Vocês lembram lá que tinha, por exemplo, o scale e o scale NU no Grasshopper? Tá? Funciona da mesma maneira, ok? Então se eu vier aqui e botar, bom, aqui em Z, na altura, eu quero que tenha, sei lá, 150 milímetros. Eu vou dar um Enter, aí olha só, ele vem aqui e aumenta aquela geometria, ok? Tá, mas em X aqui eu quero que tenha 50, então se eu der 50 aqui, ele vai diminuir. E aí, como vocês podem ver, ó, à medida que eu vou mudando esses valores, 75, ou aqui, sei lá, 120, todo o modelo vai mudando, tá? Esse aqui é como se fosse aquele scale, o normal que tem lá no Grasshopper, tá? O scale que a gente tem geometria, centro e o fator. Se a gente quiser fazer essas operações individualmente para cada eixo, é só a gente desselecionar essa opção aqui, ó, Uniform Scaling. Aí agora a gente pode mudar a geometria do jeito que a gente quiser. Por exemplo, eu quero que ela tenha 150 mm de altura, mas eu quero que ela tenha, sei lá, 25 em Y. Aí olha só, obviamente, eu achatei ela. Certo? Então a gente consegue fazer essas pequenas alterações aqui. Ó, agora eu deixei ele bem fino, tá? Mas não foi isso que eu fiz, tá? Não foi isso que eu fiz. Inclusive, deixa eu até deletar isso aqui, deixa eu carregar de novo aqui o arquivo, tá? Porque o que eu fiz? Eu peguei, como eu falei, a gente imprimiu esse primeiro aqui, bem pequenininho. Aí eu pensei, bom, vou aumentar de tamanho. Eu não ia refazer toda a simulação de novo. Eu só vim aqui e aumentei essa escala. Então eu cliquei aqui, vim aqui no Scale, eu deixei com a opção de escala uniforme. E aí, pelo que eu vi aqui na impressão, a altura dele é 15. Então eu coloquei aqui em Z, eu peguei e coloquei 150. Aí ele veio e pum, aumentou tudo. Certo? Então tá. Aí olha só, agora que a gente tem essa nossa geometria aqui, já está no tamanho que a gente quer, já está tudo certinho aqui, a gente tem que fazer o que eles chamam de slice. Porque como eu falei, a impressora vem lá e começa a despejar, né, todo o material de baixo para cima, obviamente. E como é que funciona isso? Ele basicamente despeja em vários layers. Então ele pega essa geometria e ele fatia ela, ok? Em vários layers, de acordo com os parâmetros que tu coloca ali da altura desses layers, tá? E depois ele gera essas coordenadas, que é todo o trajeto que a impressora tem que ir lá e ir despejando o material, ok? É quase como se a gente pegasse aquela geometria ali no Grasshopper e desse um contour nela. Aí iria lá e ia fazer todo o fatiamento daquela impressão. Aquela geometria, desculpa. E aí é o seguinte, como que a gente faz isso? Bom, aqui tem os parâmetros, tá, da impressão. Eu não vou mudar eles, só vou explicar para vocês rapidamente. Esse aqui, o Profile, é a altura desses layers. Então a gente pode ter 0.12 mm, a gente pode ter 0.20, 0.28, ok? Isso aqui depende muito da tua impressora. Esse enfio é basicamente o seguinte, o que a gente tem ali é um sólido, tá? Então, em teoria, ele é preenchido no meio. Isso aqui, ó, ele tem uma pequena espessura, essa parede, então ele é preenchido. A gente pode mudar o quão preenchido a gente quer. A gente quer 20% de preenchimento, a gente quer 40%, a gente quer 60%, 80% ou 100%, que aí ele é totalmente sólido. Nesse caso, se eu não me engano, eu coloquei 20, não precisava mais do que isso. E aí tem depois duas opções, ó, suporte e adhesion, tá? Suporte é o seguinte, obviamente, né, gente, se a gente vai ter uma impressão que a gente acaba tendo um balanço assim grande na impressão, a gente tem que colocar um suporte embaixo para que ele consiga chegar naquele balanço. Como se eu estivesse imprimindo uma coisa na diagonal, né? E aqui embaixo ele consegue imprimir. Mas aqui em cima ele está muito inclinado, então ele vem e constrói um suporte para ele conseguir chegar aqui em cima, tá? Então eu habilitei essa opção, tá? Eu acho, pelo pouco que eu sei, que não ia precisar, mas também não tem problema. Coloquei. E esse aqui, esse adhesion, tá? Basicamente ele cria uma placa, tá? Um pequeno layer, o primeiro layer, assim, o primeiro aço, para ele conseguir colar na superfície da impressão. Então eu coloquei essas duas opções só por precaução, ok? Aí tem aqui Custom, que a gente consegue mudar muitos parâmetros, tá? Mas eu não tenho a capacidade para mudar isso. Eu só vim aqui então e cliquei em Slice. Aí ele vai processar, ele vai fazer, né, fatiar toda aquela geometria, ok? E no final vocês vão ver que a gente vai ter vários layers, tá?
E a gente vai conseguir também ver como que vai ser aí não crescimento, né? Porque a gente não está simulando. Mas a gente vai ver como é que vai se dar essa construção dos layers e da impressão 3D também, né? A gente vai conseguir ver como é que ela vai acontecer. Então, olha só, ele já veio aqui, ele já deu o slice, tá? E ele deu aqui, ó, 91 gramas, ok? E deu 15 horas e 50 minutos, tá? Ali, quando a gente colocou aquela impressão, tinha dado ali, se eu não me engano, era 15 e 20 ou 14 e 30, alguma coisa assim. E ele deu um pouco menos também de grama. Eu acho que eu mudei alguma coisa aqui no enfio, tá? Mas tudo bem, não tem problema, é só para vocês entenderem. Aí é o seguinte, ó, ele tem aqui, ó, Preview. Quando a gente clica em Preview, tá? Ele vai ler aquele G-Code e agora a gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Essa nossa geometria, se a gente der um zoom, vocês vão ver que ela tá com vários layers, ó. Vários layers. Ok? E esses layers é onde a impressora vai lá e vai despejar o material. E o mais legal é que é o seguinte, ó, a gente consegue ver layer a layer como que vai se dar isso aí. Aqui na direita, ó, ele tem a quantidade de layers, então vai ser 750 layers. Eu posso vir abaixando, ó, aí ele vai mostrando como que vai ficar cada um desses layers. E se a gente der aqui, ó, embaixo play, ele mostra também como que vai ser o trajeto ali daquele bocal, do que eles chamam de nozzle, tá? Da impressão. Então, olha só, ele vai vir despejando primeiro ali aquele adhesion que eu tinha falado para vocês, tá? Aquela placa embaixo, então ele vai fazer isso aqui. Para o formato conseguir aderir na base ali da impressão, e aí depois ele vai subindo. Ele vem e imprimindo, ok? Layer a layer. E para vocês verem, ó, chegar aqui perto, ele tem essas duas paredes aqui, a externa e a interna, e ele tem isso aqui dentro, ó, que é o infill, que é aquele preenchimento que eu tinha falado para vocês, ok? E tudo isso aqui é automático, ó. Ele vem e vai criando tudo, na maneira que a gente, né, deu ali a forma. E aqui em azul também, ó, bem aqui do lado, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse aqui é o suporte, ó. Ele cria esses suportes aqui para ele conseguir vencer o vão. Então aqui eu vou ter um vão que ele vai se unir aqui em cima. Então ele cria esse suporte, tá? Para depois ele conseguir juntar ali em cima. Olha só, ele vai ali e pum, depois ele junta. Então é para isso que o suporte serve, tá? Então ele vem aqui e faz isso para toda a nossa forma até o final. Então vão ser 750 layers. E aí tá, digamos que é isso aí, fechou, tudo certo, amei. Vamos imprimir. O que a gente faz? A gente vem aqui e salva, né, pro disco, ou aqui, no caso, a impressora ele já vem com um pendrive com um cartão de memória, então quando a gente coloca o cartão de memória, a gente já consegue dizer para salvar direto no cartão de memória. E aí depois que tu salvou ali no cartão de memória, é levar para a impressora. E aí, obviamente, eu não vou ensinar ali como é que a gente regula a impressora, como é que a gente coloca o filamento, como é que... Eu não vou fazer isso aí porque não é o objetivo do canal, não nesse primeiro momento, né? Pelo menos, ok? Tem vários vídeos que mostram isso aí no YouTube, recomendo que se vocês tiverem curiosidade, vão lá e olhem os vídeos, tá? Mas aqui a nossa parte é só, né, o que tem a ver com preparação ali, da criação da geometria e preparação dela, beleza? E é mais ou menos esse todo o processo que a gente fez, galera, para conseguir imprimir essa nossa forma aqui. Bom, galera, então é isso, ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse passo a passo de como é que a gente pega uma geometria, ok? E depois a gente leva lá para o programa para a gente conseguir imprimir 3D. Só um disclaimer assim, começamos agora a mexer com essa coisa de impressão 3D, tá? Então, com certeza, algumas coisas que a gente fez nessa impressão poderiam ter sido feitas diferente. Uma que eu já falei com a galera lá e eles já me explicaram, é da questão da retração do filamento, porque acho que não vai dar para ver aqui, ok? Talvez ali nos takes dê para ver. Ficou um monte de fio aqui dentro, tá? Isso tem a ver porque como a gente vai de um ponto até outro, o filamento continua descendo e ele fica um pequeno fiozinho, tá? Parece tipo uma teia assim, ok? E aí eu não sabia disso, mandei imprimir, aí depois eu mandei foto lá e a galera falou, não, isso aí é por causa da retração e tal, tem que configurar ali no programa, ok? Mas tudo bem, é isso aí, a gente vai aprendendo, tá? E com certeza qualquer sugestão que vocês tiverem aí, pô, comentem aqui que a gente vai estar, né, muito, digamos assim, a gente é muito aberto para querer aprender e também melhorar as impressões e trazer um conteúdo melhor aqui na oficina, obviamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se tu não é inscrito no canal, pô, te inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, ok?
Deixa um like se vocês gostaram aqui do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer correção que tem que fazer aqui no vídeo, pô, sejam muito livres e comentem aqui pra gente, tá? E além do nosso YouTube, como eu falei, Instagram, oficina.paramétrica, tem muito conteúdo extra lá. Então é isso, a gente se vê na próxima.